14 até o 18. Diz assim o texto da santa palavra de Deus. Disse-lhes Nabucodonosor: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, estejais prontos para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, pois isso será melhor para vós. Mas, se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode livrar-nos dela, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Eita glória! Tome assento em nome de Jesus. Esse rei é doido. Esse rei é maluco. E assim como esse rei, tem muito cara aí por aí, igrejas que são iguais. Amados irmãos, vivemos num mundo de inversões, numa geração sem propósitos divinos. Chamamos o errado de certo e o certo de errado. Hoje, o errado é certo e o certo é errado. Trocamos a glória de Deus pela glória do mundo. Deixamos de confiar na palavra do Eterno para darmos ouvidos às vozes de deuses terrenos. Hoje confia-se muito na pregação, ou é alguém que está em fama, que está em evidência, mas não no que diz a palavra de Deus. A nossa confiança naquele que prometeu a vitória está em segundo, terceiro ou quem sabe até quarto plano para essa geração. A confiança, repetir, naquele que prometeu a vitória está em segundo, terceiro ou quem sabe quarto plano para a atual geração. Tudo funciona, menos a palavra. Tudo vai dar certo, o meu emprego vai dar certo, a minha tentativa vai dar certo, eu sou perseverante, menos do que Deus disse. E eu pergunto, você tem fé? Sadraque, Mesaque e Abednego, amigos de Daniel, se recusaram a se prostrar em adoração ao Deus de Nabucodonosor. Aqui já vale uma reflexão. Quando o mundo oferece pratos e intimida o povo, muito rápido o povo se inclina aos deuses dos séculos. Quando o mundo, vou repetir, oferece pratos e intimida o povo, muito rápido o povo se inclina aos deuses dos séculos. Quer um exemplo? Fica ligado, vou colocar 2 dias. 2 dias assistindo ao repórter da Bandeirantes, o repórter da Record e o Jornal Nacional. Vão te colocar medo, como colocaram na pandemia. Não que não houve doença,
mas apavoraram. Cadê os crentes da pandemia? Não, vou ver online. Não tem live? Vou ver live. Pode ver. E o mundo assustou. O sistema do mundo. O rei assustou e o povo? Vou obedecer. Usar 4 máscaras, 5 botas, uma capa de chuva, outra do Batman, 4 capacetes, vamos usar. Mas a fé mesmo ficou pequena. Tem que proteger. Não pode ficar sem máscara. Não pode ir para a igreja não. Mas o ônibus, o mercado. Olha o que Pedro disse na segunda carta que ele escreveu. Ora, por intermédio da mesma palavra, os céus e a terra que hoje existem estão também preparados para o fogo, reservados para o dia do juízo e para a total destruição dos ímpios. Contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não atrasa em cumprir sua promessa, como julgam alguns, pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O Sadraque, o Mesaque e o Abednego tinham uma convicção do que queriam, eram consistentes em quem confiavam, no Eterno, em Deus. Bom, mas o assunto é fé, né? E eles não negociaram a fé no Deus que serviam. A fé em Jesus que morreu por nós nos torna ousados, corajosos e convictos do que queremos para as nossas vidas. Comece o texto. Bom, se você não conhece a história, é o seguinte: o Nabucodonosor fez uma estátua, para você compreender o texto. Fez uma estátua. Disse: olha, é ordem. Todos terão que se prostrar à minha estátua, feita à minha imagem. Quem não se prostrar é fornalha de fogo ardente. E não tem conversa. E o povo fez: sim, senhor. Vamos fazer. A gente se prostra. Aí me veio uma reflexão no coração quando eu comecei a ler essa palavra. O rei que o mundo tem disse: vocês terão que me adorar. Se vocês não se prostrarem a mim, eu vou jogar todos vocês no fogo do inferno. No fogo. Se o senhor não se prostra. Mas a pergunta que o Espírito Santo fez no meu coração foi o seguinte: Deus disse: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, ele disse: eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Mateus capítulo 7 diz que a porta larga leva à perdição, e muitos são os que por ela entram, mas a porta que leva à salvação é estreita, e poucos são os que por ela entram. A pergunta é o inferno, e o povo não tem medo. Se dobra ao rei do mundo, mas não se dobra ao rei do universo. O povo vivia debaixo de um jugo, de um rei que queria ser bajulado e idolatrado. Meus irmãos, reparem como muitos dos que pregam e cantam hoje querem essa mesma honra, a mesma idolatria, que é holofotes, aplausos pelos seus discursos. Veja que alguns dos que aqui estavam saíram porque não eram notados, não tinham primazia, não eram aplaudidos, não eram idolatrados. Por isso que muitos largam a igreja.
porque não tem aplauso. Eu posso ouvir um amém? Porque não são reverenciados. E a glória é dele, a honra é dele, o louvor é para ele. Mas o assunto é fé, não é mesmo? Quem tem fé e tem certeza no que crê, pode se levantar quem for, ele não recua, não negocia a sua fé, não troca por um prato de segundos de prazer. E qual é o resultado dessa fé? Santificação, justificação e salvação. Então, repito, o Nabucodonosor falou assim para eles: olha, vocês têm que se prostrar aos meus pés, senão serão jogados na fornalha. Mas quando ele disse isso, o capítulo 3, o versículo de número 8 fala assim: ora, no mesmo instante, chegaram-se alguns homens astrólogos e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente, tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, pífaro, harpa, cítara, saltério, da gaita de foles, toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro, e qualquer que não se prostrasse, adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há alguns judeus que tu constituísse sobre os negócios da província, Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abednego, esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Aí, como chama esses caras? Fofoqueiros. Não tem fé e atrapalha quem tem. Não crescem e atrapalha quem quer crescer. Só crescer que atrapalham. Não fazem nada de bom, mas fofocam. Ô rei, sabe o que é? Os caras lá estão se negando a fazer uma igreja diferente, a fazer um negócio atual. E eles não negaram a sua fé. Quantos eram? 3. Sadraque, Mesaque e Abednego. Você pode perguntar mais no livro de Daniel: cadê o Daniel? Daniel era o segundo. Ele não podia ser acusado. Senão daria ruim para quem o acusou. Então vou jogar os mais fracos, né? Só que às vezes do mais fraquinho é que vem coisa boa, hein? Oh, daquele que tem menos importância no corpo é que o mais tem unção, irmão. Não nega a fé. E o assunto é fé. Hebreus 11, 8 e 9 diz: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Como chama isso? Fé. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele na mesma promessa. Ei, a fé te leva a lugares altos. A fé te leva a lugares que você nunca pensara passar um dia. Vamos colocar isso em prática? Deus, disse no começo, Deus não vai te livrar do problema. O pastor, me ajuda aí, né? Deus não vai te livrar da doença. Ô pastor, me ajuda aí, né? Deus não vai te livrar da angústia. Pastor, me ajuda, eu te ajudo. Deus não vai te livrar da doença. Vai te livrar na doença. Vai te livrar na angústia. Ele vai te livrar na adversidade. Vai te livrar na sua tristeza, não da sua, na sua. Em outras palavras, Ele vai estar com você. Eita glória! Os 3 jovens criam em Deus, sabiam o que queriam, não ficaram impressionados com o discurso
do rei de sua época, não foram levados por conversas paralelas, fazendo que trocassem de ideia. Olha o que diz Gálatas 2, 11 a 14. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé deixou levar. Olha o que Paulo disse. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Porque Paulo está dizendo: você não é crente? E por que está com medo? Você não é crente? Por que fica misturado com gente que não presta? Fazendo o que eles fazem, mentindo como eles mentem. Você não é crente? Ei, Pedro, se converte. Sadraque, Mesaque e Abednego não foram com a multidão. Ficaram os três. Eu vou até o final, porque eu sei em quem eu tenho crido. Ei, você tem sonho? Não é de padaria não, tá? Você tem sonho? Não é de padaria, hein? Você colocou na mão de Deus? Ah, vai, irmão. E mostra a tua força, vai. Levante a cabeça, vai. Não tema o inimigo, vai. Pois Deus está contigo, vai. Vai. Pela fé. Eu tenho fé que amanhã será melhor. Eu tenho fé no Deus que eu tenho servido. E eu sei que amanhã eu posso passar uma enorme adversidade, mas eu não vou negar minha fé por conta do que eu possa passar. Eita glória! Lendo essa passagem, eu fico imaginando esse homem chamado Pedro, o mesmo a quem Jesus havia dito para cuidar de suas ovelhas. O que Jesus poderia estar dizendo se estivesse ainda encarnado? Jesus não ia brigar com Pedro, mas iria avisá-lo do perigo, assim como fez Paulo. Quantos de nós, em algum momento da vida, duvidamos do poder de Deus em nossas vidas? Quantos de nós, talvez algum dia, dissemos: ah, quer saber? Deixa para lá. Opa, essa pegou alguém aí. Quantos de nós, em algum dia, você quer saber? Desisto. Está todo mundo para lá, vou para lá também. Quer saber? Ah, larguei minha ferramenta. Quer saber? Não quero mais saber de Deus. O Sadraque, o Mesaque e o Abednego poderiam ser influenciados pela multidão que se prostrou a Nabucodonosor, mas não. Tinham convicção daquilo que queriam e não negavam a sua fé no eterno. Eu posso ouvir um amém da igreja? Fala para o seu irmão: não negocie a sua fé. Continua confiante em Deus. Mesmo que você passe tribulação, Deus vai estar com você. Já foi lido, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Eita glória! Não posso com ele, vou juntar-me a ele. Já viu essa frase? É quando eu posso com ele, vou me ajudar a ele. É justamente aí que vem a palavra como essa para nos levantar, nos fazer lembrar a quem nós servimos, fazer entender que é melhor
na fornalha ardente com Jesus lá dentro conosco, do que em um lugar frio, sem a presença do Espírito Santo. Está doendo? Jesus está contigo. Tem dificuldade? Jesus está contigo. Veja que Nabucodonosor fez ameaças aos jovens. Ei, o rei do mundo fez ameaça aos jovens, mas eles não se importaram com as ameaças do inimigo, porque sabiam em quem confiavam. Ó, de novo, versículo 14. Disse-lhes Nabucodonosor: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, cítara, harpa, saltério da gaita, de foles, toda sorte de música, estejais prontos, para vos prostrardes, adorardes a estátua que fiz. Pois isso será melhor para vós. Mas se não adorardes, lançarei-os na mesma hora na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? Sabe o que está dizendo? O crente é o seguinte: é melhor você começar a dar uma pecadinha de vez em quando, e quero ver o Deus que vai levar você. Vou te colocar uma doença em você, um problemaço em você, eu quero ver se o Deus que você serve é de verdade. Pode colocar. Eu acho incrível a resposta desses meninos. Vem comigo. Verso 16: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: não necessitamos de responder sobre este negócio. Outras palavras, não estou nem te ouvindo, rei. Não quero nem saber quem é você. Verso 17: se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode livrar-nos dela, e Ele nos livrará da tua mão. Primeiro, o que disseram? Deus pode. Segundo, vai fazer. Primeiro ele falou assim, Deus pode. Depois fala assim, Deus vai nos livrar. Sabe como chama isso? Ato profético. Primeiro eu exalto o poder que Ele tem. Depois digo, Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer e vai fazer em nome de Jesus. Tem algo especial para você que está aqui, para você que está em casa, em nome de Jesus. Talvez passe uma adversidade enorme, que eu não sei, mas Deus conhece. Quem sabe emocional, física, financeiro, de angústia. Eu não sei o que você passa, o que você vive, mas Deus sabe. E na dor que você vive, está dizendo o Senhor para você: eu vou te livrar, diz o Senhor. Você pode passar o que você passar, eu estou te livrando. Há um Deus perto de você, como li em Salmo 34. Enquanto você tiver o coração quebrantado e contrito, Deus não vai desprezar você. Pode confiar, mesmo na fornalha ardente, continua. Os homens que serviam aquele rei eram medrosos, mas os jovens que serviam a Deus eram corajosos. Vou repetir para você marcar bloco de notas aí, vai. Os homens que serviam aquele rei eram medrosos, mas os que serviam a Deus eram corajosos. Acreditavam no poder que Deus tinha e ainda tem. Muitos crentes de hoje temem o mundo e suas armadilhas, mas quem serve a Deus sente-se seguro e tem fé para dizer: eu não negocio a minha fé em Jesus. Eu não negocio. Os homens que serviam ao rei eram, na realidade, escravos de um sistema, e quem serve a Jesus
é livre através do seu sangue. Oh, glória! Quem serve ao mundo é escravo do sistema, mas quem adora a Deus é livre pelo sangue de Jesus. Não deixe que o medo te domine. O verso de número 17, estou partindo para o encerramento, ele vai dizer, se formos lançados na fornalha de fogo, ó, vem comigo. Foi no começo, vou repetir agora. O Sadraque, o Mesaque e o Abednego, quem tiver grávida quiser colocar o nome dos filhos assim, tá, pode colocar. Sadraque, outro Mesaque, então, filhinho de filho assim, coloca. Oh, meu filho chama Mesaque, o outro, Sadraque, e o outro, Abednego. Eu conheci o Sadraque, viu? Papai colocou, não meu pai, um menino, um rapaz do senhor, colocou no meu filho de Sadraque. Eu falei, vou ter Mesaque? O Sadraque, o Mesaque e o Abednego, pelo texto, eles foram não convidados, eles foram jogados, vem comigo, jogados na fornalha ardente. Deixa eu fazer uma pergunta. Eram crentes? Sim ou não? Sim. Serviam a Deus? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Deus evitou que eles fossem jogados na fornalha ardente? Não. Aí veio uns que te falam assim, não é possível, eu sirvo a Deus, estou doente. Ué, sirvo a Deus, passo por uma prova. Ué, é parte do processo, irmão. Deus te coloca lá para você aumentar a sua fé naquele que morreu por você. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego de serem jogados na fornalha. Ele poderia fazer, ele é Deus. Disse, não, joga não. Ele não fez. Por que ele não fez isso? Por que permitiu que fosse lançado na fornalha de fogo? Por quê? Eu te falo por quê. Porque o verso 17 diz assim, se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode livrar-nos dela, e Ele nos livrará da tua mão, ó Rei. Pode jogar, Deus vai me livrar de lá. Pode lançar, eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim levantará sobre a terra. E tem mais. Acabou não. Verso 18. Se não, ó Rei, fica sabendo que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Era macho esse menino, hein? Cabra macho. E é o seguinte, meu rei, se eu morrer na fornalha, ou vou estar queimadinho, algumas queimaduras, eu não vou servir você. Ixi, vou falar. Tanta pessoa saudável que não serve a Deus porque não quer. E outros machucados estão louvando a Deus. Detonados emocionalmente, estão adorando a Deus. Lançados no fornalha de fogo, estão louvando ao Senhor. Só Deus, escute isso, só Deus e você sabe o que você passa. Só Deus e você sabe o que você passa. E mesmo assim, adorando a Deus. Ô rei, pode me jogar no fogo, mas fica sabendo
eu não vou te servir, porque eu sirvo um Deus todo-poderoso. Isso aqui é muito lindo, irmãos. Verso 19 diz: então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que costumava. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego para lançar na fornalha de fogo ardente. Então, esses homens foram amarrados com os seus mantos, suas túnicas, seus turbantes, suas vestes, e foram lançados na fornalha de fogo ardente, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sob maneira quente. A chama do fogo matou os homens que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. A fornalha matou os homens que levaram os crentes para serem mortos. Irmão, aqui eu posso falar. Quando alguém toca naquele que Deus escolheu, está perdido. Está perdido. Antes de chegar lá, já morreram. Mãos livres. E os 3 amarrados, com as suas túnicas, seus turbantes, adornos que usavam para adoração do nome do Senhor, amarrados com as suas roupas, amarrados, foram lançados lá dentro. Agora escute o resultado. Verso de número 23. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha do fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e levantou-se depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Verso 24, tá? Responderam o rei: é verdade, ó rei. Verso 25, disse ele: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do 4º homem é semelhante ao filho dos deuses. Lançaram eles amarrados, 3, tinha 4 andando. Eu fico imaginando uma canção deles, Lucas, dos 3. O Senhor na frente e os 3 cantando: não há Deus maior. O Senhor na frente: não há Deus melhor. Ei, glória! Não há Deus tão grande como nosso Deus. Passeando lá dentro, 7 vezes mais aquecido. Entraram amarrados, aliás, foram jogados amarrados, estavam soltos. 3 mais o 4º homem, não é o 4 homem, né? O 4º homem, Yeshua, Jesus estava lá, conduzindo os 3, fiquem tranquilos, estou na complicação com vocês, eu estou na dor com vocês, eu estou na adversidade com vocês, eu estou no problema com vocês, vocês não estão sós, porque não negaram o meu nome. Oh, glória! Ele é o Senhor. Ah, irmãos, Ele é maravilhoso, Ele é o grande eu sou, Ele é o Senhor, Ele protege, Ele cuida, Ele guarda, Ele ampara,
Ele guia, Ele conduz, Ele levanta, Ele abate, Ele cura, Ele exalta. Ele é o Senhor. Ah, meu irmão, você tem fé? Pergunta para o teu irmão, e agora? Você tem fé? Irmão. Não fique espantado que possa vir a acontecer. Na dor, Jesus vai estar contigo. Não estou te dizendo como profetada, mas estou te afirmando, porque Ele prometeu. Sabe que Yeshua disse? Estarei convosco até a consumação dos séculos. Com quem, pastor? Com quem o adora, com quem o busca, com quem o exalta. Aquele que tem o coração quebrantado, ele está perto, ele está junto. Não te livra do problema, mas te livra no problema, na situação, na adversidade, na confusão, na tristeza, na doença. Não te livra da, mas te livra na. Ele é Deus. Portanto, o barco está, ou o mar está um pouco revolto, fica tranquilo, Jesus está no barco. Ah, isso é muito lindo, hein? Que palavra boa. Ah, Deus é maravilhoso, que palavra boa. Como alegra o meu coração, eu ouvi essa palavra, para o meu coração. Eu sei quem tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para fazer muito mais por mim. Eu sei que tenho crido. Também sei que Ele é poderoso para fazer muito mais por mim. Não vou murmurar, não vou reclamar, vou erguer as minhas mãos e adorar. Não vou murmurar, não vou reclamar, vou erguer a minha voz e adorar. Eu confiarei, quando os homens não acreditarem, quando as portas se fecharem, em Deus eu confiarei. Eu confiarei. Aleluia! Eu confiarei. A vitória é uma consequência. Em Deus eu confiarei. A vitória é uma consequência. Eu prefiro a sua presença. Em Deus eu confiarei. Aleluia! Aleluia. Se você entendeu a palavra bem forte, pode aplaudir o Senhor. Eita glória! Eita glória! Irmãos, é bênção demais. Eu estava cansado, estou renovado.